levantou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram pela causa de Coré. Amém? E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Glória a Deus. Você está vendo a importância de uma pessoa quando ela é chamada pelo Senhor Deus? Você está vendo como é difícil para um homem e para uma mulher de Deus estar servindo o altar de Deus? Ainda que todos se voltem contra você, ainda que todos venham falar mal de você, ainda que todos te odeiam, o seu dever é você interceder. O seu dever é você interceder pela vida daqueles que te perseguem, daqueles que te maltratam. Aqueles que te perseguem e aqueles que te maltratam, você tem que suportar. Moisés, ele foi desta maneira recebido pelo povo. O povo se voltou contra ele e contra Arão, seu irmão, sacerdote da casa do Senhor. E mesmo assim Moisés e Arão tiveram que fazer um trabalho, um exercício da sua vocação, interceder por aqueles que queriam ver o seu mal, interceder por aqueles que estavam caluniando, a sua conduta de fé. A Escritura diz que agora Deus queria destruir todos da casa de Coré, e destruiu a sua família e começou a destruir os demais que criaram rebelião. Olha, a Bíblia diz que o pecado de rebelião é pior do que a feitiçaria. Então agora você vê, aleluia, bom dia, paz, seu irmão. Agora você vê que a rebelião ela vem para ir contra Deus e não contra o homem e a mulher de Deus. Uma vez que o homem e a mulher de Deus é chamado por Deus. Então é muito importante nós termos cuidado quando nós começamos a se levantar contra a vontade de Deus. Aleluia, sabe, na vida de alguém. A Bíblia diz no capítulo 16 do livro de Números, aleluia, que agora Coré, junto com Datã e Abirão, e mais ali um grupo de cabeça, de líder, daqueles que estavam a ordem de Moisés e Arão sobre alguma casa de Israel, eles se levantam para ir contra o homem de Deus. Diz o versículo 3 que se congregaram. Eles se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? A narrativa hoje, em alguns lugares, é assim, todos nós somos santos, todos nós somos separados de Deus. É verdade. Eu, você e todos que estão no banco somos separados sim pelo Senhor para entrar na Nova Jerusalém, para entrar pelas portas celestiais. Mas sabe que tem um problema? No meio desses separados, existem alguns que são vocacionados para estar à disposição do Deus dos Espíritos, o Deus que dá ordem para fazer isto, aquilo e aquilo outro.
E são muitos que estão, aleluia, sabe, se voltando contra homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus como? Homens e mulheres que foram separados por Deus e não pelo homem. E eis aí as questões das pragas. Como diz aqui na Bíblia, no Velho Testamento, aqui no versículo, louvado seja Deus, de número 48, 49 e 50, do capítulo 16 de Números. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700 foram os que morreram pela causa de Coré. Ou seja, 700 foram mortos porque criaram a rebelião. E os 14.000 caíram por causa da insistência da rebelião. Interessante isso. Quando Coré, Abirão, né, e Datã se reúnem com os príncipes de Israel para afrontar Moisés e Arão, segundo a Bíblia diz que morreram naquele dia 14.000. E depois, no outro dia, que morreram os 14.000 da família destes homens, o povo se revolta contra Moisés e Arão, aqueles que estavam convenientes com as suas práticas de Datã, Coré e Abirão. Aleluia. Agora, aleluia, sabe, chega quem? Chega, aleluia, sabe, eles para se voltar contra, aleluia, pode ligar, contra Moisés e Arão. E é aí que entra mais o feito do Senhor, assim, enviando uma praga que foram mortos 700. E depois que cessou ali a praga, voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação. Depois que cessou a praga, continua ali Moisés e Arão intercedendo pelo povo. Mas que povo? O povo que estava no meio desse conflito, no meio dessa guerra, no meio dessa discórdia, no meio dessa confusão que aconteceu dentro de um povo só. Estamos vivendo os dias da qual nós estamos sendo completamente bombardeados pelas guerras de princípios, pela guerra de liderança. Qual é a igreja maior? Qual é a igreja melhor? Qual é o lugar que revela? Qual é o lugar que não revela? Qual é o lugar que tem falsidade? Qual é o lugar que não tem falsidade? Qual é o lugar que tem mentira? Qual é o lugar que não tem mentira? E está deste jeito. O povo está vivendo um tempo de Coré. Um povo que está se rebelando contra a liderança. Um povo que está se voltando contra seus líderes. Sabe, um povo que está esquecendo que Deus chamou pessoas como eu e você, como a bispa, para fazer a vontade do Deus único e supremo. E quando, aleluia, sabe, se levanta grupo, se levanta, aleluia, sabe, uma parte dos cabeças para dizer, não é só você que Deus fala contigo, como Miriam falou para Moisés. Deus não só usa você, mas também me usa. Mas o problema não é Deus usar. O problema não é
só você, aleluia, sabe, que está fora dessa, né, manifestação de Deus. O problema é que Ele separa pessoas específicas para uma obra. Quantas pessoas têm abandonado suas lideranças, seus pastores, e depois ficam se perguntando por que está acontecendo isso na minha vida? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a enfermidade chegou até a minha casa. Deus, Senhor da glória. Porque meu filho, minha filha está presa no tráfico ou na prostituição. Porque esse menino está assim. Porque essa menina está assim. Ei, existe pecado no arraial. Existe rebelião dentro da casa. Existe problema que só vai ser solucionado quando o fogo de Deus descer. A Bíblia diz que o fogo de Deus desceu. A nuvem de Deus amparou sobre a tenda da congregação. E Deus falou para Moisés: eu vou consumir este povo. E Moisés, mais uma vez, se prostra diante de Deus e diz para que ele não fizesse aquilo. É assim que é a vida de homens e mulheres de Deus quando são traídos, quando são apoiados pelas costas. Além de você receber, aleluia, a rebeldia, você ainda tem que abençoar cada um deles, para que nenhum mal suceda a eles. Porque hoje vivemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual nos chama para abençoar e não para amaldiçoar, lavadarai. Porque não fomos chamados para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Mas existem os princípios de Deus na terra dos viventes, que diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E cuidado com o que tu está semeando na tua casa. Do que tu está semeando dentro do teu habitat. Pessoas que entendem que qualquer um pode ser voz de Deus na terra por causa do conhecimento. O conhecimento ele é uma ferramenta para você se conservar. A vocação é uma chamada para você peregrinar. Sabe qual é a diferença de peregrinar e de conhecer? É você não parar. Muitos que conheceram, muitos que se encheram de entendimento, parou. Mas os que não têm conhecimento e os que são chamados, continua. Aleluia. Continua. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque, aleluia, não faz pelo que entende, mas faz pelo que obedece. Glória a Jesus. Glória a Jesus. As pedradas, os desânimos, as dificuldades vêm, mas nós continua. Você não está olhando para a aparência, nem para o lugar, ele está olhando para a obediência. E se nós formos olhar para a aparência ou para o lugar, nós paramos. Então, nessa manhã de oração, nós queremos mais uma vez dizer que Deus está neste lugar. Vamos estar orando, vamos estar firme nesse propósito, porque esse propósito não é de rebelião. Esse propósito não é de se voltar contra nenhuma liderança. Esse propósito é de servir a Deus. Porque quando Deus chamou eu e a minha esposa, não foi debaixo de rebelião, não. Aleluia. Foi debaixo de obediência. Glória a Jesus. Foi debaixo de sinceridade. Aleluia, Jesus. Deus falou assim: sai daí, vai para ali. Agora sai daí, vai para lá. Agora sai de lá e vem para cá. E
aí que eu vou te dar as coordenadas. Meu Senhor. E aí surgiu o Ministério Projeto Nascer Novo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Surgiu esse pequeno lugar para você entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando, chamar o pastor Angelo para dar continuidade aqui, e que o Senhor venha nos abençoar no decorrer desta reunião de oração, no nome de Jesus Cristo. Amém?